Olá, olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Go Talks. Eu sou Hugo Pereira da Oreo e hoje eu estou aqui com o ilustre presidente da Brava, Arnaldo Basile. Seja muito bem-vindo, Arnaldo. Boa tarde, Hugo. Muito obrigado pela sua oportunidade. Prazer estar aqui com você. Falar um pouquinho sobre esse mercado de ar-condicionado, né, do HVAC. Estamos preparados, de muita coisa para falar. Para mim é uma grande honra estar conversando aqui com você, Basile. Eu sou engenheiro mecânico de formação e por muitos anos eu escutei da Brava como uma grande referência do setor. Nunca imaginei, nem no meu melhor sonho, que eu estaria aqui hoje conversando com você. Obrigado por ter aceitado o convite. Gentileza sua. Eu que agradeço por essa oportunidade. Legal, Arnaldo. Você tem mais de 40 anos de experiência no setor e está como presidente da Brava desde 2016. Mas imagino também que você não tenha nascido nessa posição e nem nascido com toda essa experiência. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente da sua trajetória, tanto pessoal quanto profissional, até chegar onde você está hoje. Eu acho que a minha trajetória começou como a de muitos moleques aí há algumas décadas atrás. Amante por automóveis, curtia automóveis, desenhava carros e tudo mais. E eu, por conta dessa curiosidade, eu acabei fazendo um curso de segundo grau, Escola Técnica Industrial Lauro Gomes, em São Bernardo do Campos, voltada para a área industrial, a mecânica industrial. E foi natural, eu acabei indo para a FEI, Faculdade de Engenharia Industrial, para fazer o curso de mecânica de automóveis. Esse era o meu sonho, entrei na FEI por conta disso. Abri mão de outras faculdades porque eu queria fazer o curso de engenharia automobilística. Mas, durante o curso, foi quando houve aquele destaque muito significativo, as crises, as greves no ABC, isso na década de 80. Então, as coisas mudaram bastante. E aí eu percebi naquela oportunidade que o mercado não era tão aberto assim como eu gostaria que fosse. E por coincidência, eu sempre tive um bom desempenho nas aulas, nas matérias de transferência de calor, tudo relacionado com isolamento térmico, transferência de calor, ventilação e essas coisas todas. E eu comecei a analisar naquela época o que poderia ser útil, onde que seria adequado eu exercitar a engenharia mecânica. Conversando com alguns professores, eu descobri que existia o mercado de ar-condicionado e refrigeração, isso durante o curso de engenharia. E aí eu fiz a ênfase, engenharia mecânica com ênfase em refrigeração e ar-condicionado, comecei a fazer estágio já antes de terminar a faculdade, e aí foi. Aí o mundo do ar-condicionado, para mim, foi uma coisa natural. Gostei, gosto até hoje. Mas eu continuo gostando de automóveis também. Legal. Eu me lembro assim das disciplinas que eu fiz de transferência de calor, de sistemas de refrigeração. Inclusive, se o meu professor estiver assistindo, manda um abraço para ele, o Pimenta. Fiz lá na UNB, em Brasília, uma disciplina. Não sei se você conhece o Pimenta, bem Conheço o Pimenta, tradicional do estive com setor. ele há pouco tempo atrás, Ah, é? algumas semanas atrás. Ah, então manda o link do episódio depois para ele ver. Com certeza, farei isso, sim, será um prazer. Um Legal. abraço para o Pimenta, então. Legal. Basílio, você falou aí do mercado de carros, né? Eu, quando falo que sou engenheiro mecânico, todo mundo pergunta, mas você trabalha em qual montadora? Porque já tem uma associação direta entre o engenheiro mecânico e as montadoras. Por outro lado, a gente vê, com o passar do tempo, o curso de engenharia mecânica parece estar em declínio no número de alunos, quando em comparação com outras engenharias. Queria que você explicasse um pouco, ok, já que engenheiro mecânico não é só carro, o que mais faz o engenheiro mecânico? Quem sabe a gente não consegue convencer alguém que está assistindo esse episódio a fazer também engenharia mecânica. E por que você acha que a engenharia mecânica tem apresentado esse decaimento aí no número de alunos interessados? Então vamos por partes. Um automóvel é um conjunto de subsistemas bastante complexo. Então é onde oferece muitas oportunidades para desenvolvimento, para aplicação. O engenheiro mecânico não é só aquele cara da área automobilística que vai fazer o design e tudo mais. Tem vários componentes envolvidos e que isso atrai, isso abre um mercado muito interessante para o engenheiro mecânico. Por isso que se associa a engenharia mecânica diretamente ao mercado automobilístico, é onde tem muita atividade. Não tanto no Brasil, até porque as tecnologias utilizadas no Brasil são importadas. O Brasil não tem tanta pesquisa e desenvolvimento, P&D, como existe em outros países. Nós somos muito mais utilitários, usuários de sistemas já desenvolvidos em outros países do que desenvolvedores aqui. Mas temos alguns nichos de desenvolvimento. Então, isso por si só já restringe um pouco o interesse pela engenharia mecânica.
Segundo o Confea, existem mais de 400 títulos, 400 modelos. O termo correto não deve ser esse, não me ocorre agora a expressão correta, a designação correta. Mas existem mais de 400 designações distintas de engenheiros, entre engenheiro civil, engenheiro de águas pluviais, engenharia mecânica automobilística, engenharia de armamentos e por aí vai. Então são mais de 400 títulos. Dentro da engenharia mecânica, vou falar da refrigeração e do ar-condicionado. Não existe uma engenharia de climatização, não existe uma engenharia de refrigeração. Verdade. Nós, do setor, a Brava em particular, a gente vem lutando muito para criar essa modalidade. Da mesma maneira que existe a modalidade de engenharia civil, engenharia de TI, engenharia metalúrgica, nós estamos há tempos aí batendo na porta do Confea, do sistema Confea-CREA, para oficializar a criação do engenheiro de climatização e refrigeração. Até porque climatização e refrigeração é uma ciência bastante complexa, tem várias aplicações que compõem um sistema de refrigeração e um sistema de climatização. Mas, voltando, eu entendo que os jovens atuais deixem de se interessar pela engenharia de uma maneira geral por conta das várias alternativas, os vários campos de atuação profissional que existem hoje. É comum você ver vários estudos aí identificando quais são as profissões do futuro que aparecerão e quais são as profissões de hoje que desaparecerão. E dentro dessas que deverão desaparecer, tem muitas áreas da engenharia, infelizmente. Então, isso por si só já desestimula o estudo da engenharia. Aí quando vai para a engenharia mecânica, que não é tão atrativa como a engenharia de TI, como a engenharia de telecomunicações, então a engenharia mecânica fica até mais acanhada. E tem um outro aspecto que é muito importante. O setor financeiro absorve muito os engenheiros. Por quê? A metodologia que nós engenheiros desenvolvemos durante a nossa formação educacional cria uma afinidade com números muito interessante e que o sistema financeiro, quem estuda economia e administração, não desenvolve essa com facilidade essa percepção. Né? Então o que acontece? O sistema financeiro naturalmente puxa muitos profissionais da engenharia de uma maneira geral para a área civil, para a área da engenharia de uma maneira geral. Legal. Infelizmente acontece isso. Mas vamos fazer uma propaganda, né, para que as pessoas aí se inscrevam nos cursos de engenharia, especialmente engenharia mecânica, para ver se a gente tem uma reversão desse quadro nos próximos anos. Exatamente, isso aí. E a gente sempre fala, uma boa saída, uma boa atuação é na engenharia de climatização e refrigeração, que é um mercado crescente. A gente vai falar um pouco sobre isso e eu até tive que estudar bastante para preparar esse roteiro para conversar com você, Basília. Não é fácil. E trouxe alguns dados aqui para a gente discutir e acho que reforçam isso que a gente está conversando agora. Segundo a Anfávia, que é a Associação dos Fabricantes de Veículos Automotores, o ar-condicionado já é um acessório presente quase que na totalidade, quase que 100% dos veículos novos vendidos no Brasil. O número que eu encontrei na internet aqui foi de 97%. 97% de todos os carros novos vendidos no país já saem com ar-condicionado. Por outro lado, dados recentes do Procel, que é o Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, indicam que aproximadamente 17% das moradias brasileiras possuem máquinas de ar-condicionado instalado. Ou seja, a gente ainda tem um mercado enorme para ser atendido dentro do residencial. E a minha pergunta para você é, ano após ano, a gente tem conseguido observar esse potencial sendo transformado em realidade no desenvolvimento, na evolução do nosso segmento, do nosso mercado? Sim, vamos dividir em duas partes. Por que os veículos hoje, os veículos novos, e aí eu não sei, eu não tenho pleno conhecimento, mas eu acredito que esse número da Anfávia considera veículos de passeio, veículos de utilitários, ônibus, se não me engano, caminhões também. Então é bem provável que esses 3% que não utilizam ar-condicionado podem ser aqueles veículos mais simples ou de aplicação menos intensiva. Pode ser. Bom, intuitivo. Qualquer carro hoje em dia, em qualquer cidade de São Paulo, qualquer cidade do Brasil, que tem ar-condicionado, é um item de segurança. Você para num semáforo. Verdade. Nunca tinha pensado nisso, mas é verdade. É um item de segurança. O ar-condicionado nos veículos é um item de segurança.
Inclusive, tem até estudos aí relacionados com o seguro de carros que fazem uma diferenciação de Que veículos legal. com ar-condicionado e veículos sem ar-condicionado. Não sei se todas elas levam isso em consideração a fundo, mas já ouvi comentários a respeito. Então, essa é uma realidade. O ar-condicionado veicular é um item de segurança. É óbvio, um item de conforto. Você fazer uma viagem daqui a Curitiba, 400 quilômetros, que você faz em 5 horas num carro com ar-condicionado, no verão, você com o mesmo, fazendo esse mesmo trajeto sem É, ar-condicionado, você vai demorar 7 horas. Então, é um item de conforto. Então, e conforto num veículo significa também segurança. Então, sim. tem esses aspectos. Um aspecto que eu considero muito importante foi lá nos primórdios do Plano Real. Muita gente que está ouvindo aí, acho que não era nem nascido. Aconteceu o seguinte: quando houve estabilidade econômica no Brasil, em 1994, 95, a primeira fábrica de automóveis que ofereceu um carro popular com ar-condicionado foi a Fiat. Ar-condicionado em veículos era só considerado para veículos de luxo, de um poder aquisitivo mais elevado. Nem se pensava em carro popular naquela época com ar-condicionado. E a Fiat inovou. Eu considero que a Fiat, com esse veículo, ela foi uma das impulsionadoras e popularização do ar-condicionado. Porque o cidadão ele começou a se sentir a seguinte situação: eu vou trabalhar num local que tem ar-condicionado. Eu saio para almoçar num local que tem ar-condicionado. Eu vou no cinema com a minha esposa à noite, num shopping, num local que tem ar-condicionado. Eu consigo comprar um carro popular agora com ar-condicionado. Caramba, só falta ar-condicionado na minha casa. Isso é um movimento intuitivo. Então as Legal. pessoas passaram a querer ter ar-condicionado porque começaram a conviver de uma maneira mais usual. O ar-condicionado se tornou um item acessível e as pessoas começaram a desejar ter ar-condicionado. Tá? E isso vem se propagando ao longo do tempo. À medida que, com a instabilidade econômica que aconteceu em 94, à medida que o cidadão começou a ter um poder aquisitivo mais elevado, de um lado, e do outro lado, os fabricantes começaram a oferecer alternativas de equipamentos de ar-condicionado mais baratos, Uhum. houve aí um equilíbrio interessante. Então é natural que hoje as pessoas queiram ter ar-condicionado. E por enquanto, esse número varia de 17% a 20%, tá? De residências que têm pelo menos um aparelho de ar-condicionado. Então imagina a grandiosidade do mercado para isso aumentar ainda mais. Eu não falo nem do mercado comercial, porque no mercado comercial você vai para as lojas de conveniência, escritórios de contabilidade, padarias, shoppings e por aí vai. A grande maioria dos estabelecimentos comerciais hoje no Brasil já tem ar-condicionado. Tanto é que já tem uma lei, a lei do PMOC, Plano de Manutenção, Operação e Controle, que exige que todo estabelecimento comercial público, ou seja, de uso público, né, que as pessoas entram e saem, tem que ter um plano de manutenção. Então isso já está popularizado, isso é difícil você imaginar hoje um estabelecimento comercial que não tem ar-condicionado. O ar-condicionado, ele oferece uma climatização mais adequada que te deixa mais confortável no ambiente. E tem os outros atributos, né? Uma coisa é o ar-condicionado te oferecer um conforto térmico, mas ele, quando é bem instalado, bem desenvolvido, bem projetado, ele tem outros atributos que a gente já comenta já. Mas só para concluir esse conceito da popularização do ar-condicionado, o Brasil tem muito para crescer ainda. Existem, se não me engano, a estatística está em torno de 65 milhões de residências no Brasil. Se só 17% delas têm um ar-condicionado, imagina o quanto que tem para crescer. E outra coisa, isso já torna o mercado nacional maduro. Nós estimamos que estão em operação hoje, mini splits no Brasil, alguma coisa na casa dos 60 milhões de unidades. Que tem vida útil entre 12 e 15 anos, dependendo de onde que foi instalado, como foi instalado, dependendo da tecnologia. Tá? Então, ao final desse período, é natural que as pessoas vão renovar, vão trocar o aparelho. Não vão, acabou a vida útil, não vão deixar de utilizar, vão utilizar um outro, vão trocar por um outro aparelho. Então, é um mercado maduro, é um mercado que oferece oportunidades tanto para quem comercializa os equipamentos, quanto para quem presta serviços de instalação e manutenção. Então, é um mercado atrativo, só falando do ar-condicionado, não estou nem falando da refrigeração. Então, é um mercado atrativo e que, a gente voltando para a primeira questão,
pode ser interesse de quem queira fazer engenharia mecânica com ênfase em climatização e Boa, refrigeração. boa, tem que vender o peixe, né? É Com isso aí. certeza. Não, e é legal você falar isso. Eu nunca tinha pensado nessa analogia entre a climatização no carro, ter sido um trigger, né? Um gatilho para acelerar a climatização residencial. E esse número, realmente, assim, abaixo de 20% das residências tem uma máquina de ar-condicionado. Mas também é aquilo, você vai instalar no quarto do casal. Legal, mas poxa, é muito bom ter isso no quarto. Mas quando eu vou assistir a minha série na sala, tá quente. Ah, então deixa eu colocar um segundo. Deixa eu colocar no escritório. Então isso daí não tem limite, né? É crescente. Quem tem o primeiro ar-condicionado instala normalmente. Existe um xiste, né, como falam os argentinos, que assim, você passa 2 noites mal dormidas por conta de temperatura, por calor. Na terceira noite você já quer ter um ar-condicionado instalado. Então, o comércio tem uma reação muito semelhante. Identifica quando existe uma sequência assim intensa de noites muito quentes, o mercado automaticamente se movimenta. Mas No isso até é segundo, comportamental. no segundo dia de calor, então, já aumenta uns 5% ali no Sem preço da dúvida. máquina. E aí, e aí, esse proprietário, esse usuário que instalou o ar-condicionado na suíte dele, instalou o primeiro aparelho, depois de algum tempo ele instala na sala, no quarto dos filhos, aí na casa de praia, na casa de campo, ele vai querer ter o mesmo conforto. Ele vai acabar instalando também. Por Legal. isso que é crescente. País tropical, gigante como o nosso, não tem como. É crescente A esse evolução do desejo. mercado. Legal, Basílio. Nesse mesmo estudo do Procel, vou trazer um outro número aqui. Também indicou que no Rio de Janeiro, por exemplo, aproximadamente 72% das máquinas de ar-condicionado instaladas são do tipo ACJ, janela, ar-condicionado de janela. Que a gente sabe que essas máquinas têm uma eficiência bem menor do que uma máquina, por exemplo, de split. E eu queria te perguntar qual tem sido a atuação da Brava no intuito de conscientizar o consumidor final, a talvez fazer um investimento um pouquinho maior comprando uma máquina de melhor qualidade, porque esse investimento vai se pagar em alguns meses da operação. Como é que tem sido essa conscientização feita pela Brava como associação do mercado? O conceito do ACJ, ar-condicionado de janela, ele não é um privilégio do Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro, a demanda por ar-condicionado vem de muito mais tempo, anterior a São Paulo, e por conta das condições de temperatura. Então, o uso do aparelho de janela, o ar-condicionado de janela, ele é recorrente há muito tempo, mas é um mercado que ele teve um pico que foi lá no final dos anos 80, depois caiu e se estabilizou numa quantidade muito inferior à quantidade que se vende de mini splits. E ainda se vende aparelhos de janela, por quê? Porque existem algumas concepções de arquitetura, algumas concepções dos edifícios e das casas que permite o uso do ar-condicionado de janela. E o ar-condicionado de janela, ele não tem a mesma eficiência que tem o aparelho, o mini split. Não dá nem para fazer comparação. O mini split é, na verdade, um aparelho de janela dividido em duas partes. A parte evaporadora, aqui climatiza o ambiente, fica na parte interna. E a unidade condensadora fica no ambiente externo. Você precisa de uma tubulação isolada termicamente para fazer a conexão de um para o outro. Isso demanda alguma engenharia, alguma técnica para fazer essa instalação. E aí que tem aparecido essas oportunidades para esse público que tem atuado na instalação desses aparelhos. No Rio de Janeiro, se utiliza muito o aparelho de ar-condicionado de janela porque ele tem um custo mais baixo, as instalações já estão prontas. Então, chegou no final da vida útil, aquele aparelho que foi utilizado durante 10, 15, 20 anos, na hora que não dá mais para utilizar, o sujeito não vai comprar um mini split para fazer uma mexida na casa dele. Ele tem espaço lá, já tem instalação, ele coloca outro aparelho de janela. Isso não é privilégio do Rio de Janeiro, isso é um conceito generalizado, acontece no Brasil inteiro. Só que no Rio de Janeiro, a demanda por aparelho de ar-condicionado já vem de longa data, é muito, muito intenso por conta disso. Com o passar do tempo, as pessoas vão entendendo que vale a pena investir num aparelho mais eficiente, que vai consumir menos energia, mais silencioso, ter uma durabilidade maior, mas que o custo de instalação é um custo mais caro, é mais alto esse custo de instalação do que um aparelho de janela mais simples. É, é a mesma coisa que a gente fazer uma analogia. Vai acabar o jornal impresso e todo mundo vai passar a ler só o jornal pela internet? Ninguém faz essa afirmativa. Ninguém é ousado a ponto de falar, não, tal data, daqui X anos vai acabar o jornal impresso. Ninguém fala isso. A mesma coisa, fazendo essa analogia, ninguém fala, vai acabar o aparelho de janela. Não, porque existem essas tecnologias, existem essas estruturas já preparadas
e a população, o cidadão prefere continuar utilizando enquanto for possível. E que bom que tem múltiplos modelos, né, também de máquinas de ar-condicionado para se adequar a cada necessidade. Às vezes a pessoa não vai ter o espaço também para colocar o ACJ, mas consegue comprar um ar-condicionado portátil. Tudo bem, tem uma questão de ruído, né, de conforto acústico, mas no calor é melhor você comprar um plug de ouvido para dormir do que ficar suando, né? É verdade. Legal, Basile. Durante a pandemia, se é que dá pra gente falar que teve alguma coisa proveitosa, né? Assim, a gente pode falar que o nosso mercado ele se beneficiou com a conscientização das pessoas quanto à importância da climatização, da refrigeração e da ventilação, da renovação, da troca de ar. E o que eu queria te perguntar, assim, o que eu queria que você comentasse um pouco é sobre a evolução, sobre os avanços da preocupação com a qualidade do ar interior. Por que eu te pergunto isso também? Porque acho que várias das pessoas que têm ar-condicionado instalado em casa talvez tenham comprado aquelas baguetes para colocar embaixo da porta. Não sei se você tem isso na sua casa, lá em casa a gente até instalou. Que aí você instala as baguetes debaixo da porta, você fecha a porta do quarto e o ar fica ali gelado. Você ainda fica pensando, poxa, não tô perdendo dinheiro, né? Porque o ar gelado não tá saindo por debaixo das frestas. Só que aí eu acabo criando outro problema. Ok, eu economizo na energia de fato, ainda mais se for uma máquina inverter, mas eu não renovo esse ar. Então, eu queria que você falasse um pouco assim, sobre a evolução e a importância da qualidade do ar interior, tanto quanto ter um ar climatizado. Então vamos lá. Por definição, ar-condicionado é um sistema ou um equipamento que controla simultaneamente, e essa palavra é significativa, simultaneamente, controla temperatura, umidade, a filtragem, que a gente chama do jargão de purificação do ar, a circulação do ar, que muita gente fala que é da velocidade do ar. Na verdade, não é a velocidade do ar, é a circulação do ar, é fazer com que o ar passe, circule por todo o ambiente. E a renovação do ar. Então, são 5 parâmetros que, por definição, constituem um conceito de ar-condicionado. Existe um sexto conceito que é uma consequência, é o controle acústico. Então, por exemplo, nós estamos aqui num ambiente que, se não tivesse ar-condicionado, a gente não conseguiria estar nesse ambiente aqui. Tá? Para você manter acusticamente isso aqui isolado, você tem que ter um ar-condicionado, você tem que abrir janela, porta, alguma coisa assim. Então, esses 5 conceitos eles são importantes para definir o sistema de ar-condicionado. Na pandemia, ficou muito evidente que o controle da temperatura passou a ser até secundário. A renovação do ar, trazer o ar de fora para dentro, através de uma filtragem, eliminando as poeiras. Então, trazendo o ar de fora, a renovação do ar, e fazendo circular através de filtros adequados, eram os principais fatores para controlar ou para mitigar, para reduzir a possibilidade de transmissão de qualquer contaminante, no caso a Covid. No sistema hospitalar, o que acontece? Isso é muito, muito sério, isso é muito controlado. Você tem filtros, você tem baterias de filtros. Você tem um filtro, um pré-filtro, depois tem um filtro mais fino, mais adequado, para você eliminar bactérias e vírus. É um sistema mais sofisticado e que tem um custo mais elevado, que não se aplica em aplicações residenciais e comerciais, mas em sistema hospitalar sim. Então aí já é um estágio mais elevado. Mas em suma, o que aconteceu com a pandemia? A pandemia deixou evidente o quanto que é importante, o quanto que o ar-condicionado é parte da solução e não parte do problema. O ar-condicionado, quando ele é bem projetado, bem instalado e respeitando esses 5 conceitos, ele é um elemento que ajuda a mitigar, às vezes até eliminar os vírus que estão em circulação no ambiente. E a população está tomando consciência disso. Os especialistas em engenharia de climatização têm batido muito nisso, não só aqui no Brasil, mas internacionalmente. E eu já fui muito criticado, porque até internacionalmente eu participei de um congresso no Peru e eu fiz essa observação e eu repito essa observação no Brasil. Desde o começo da pandemia, os especialistas do ar-condicionado, de climatização e ar-condicionado, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, sabiam do que era necessário ser feito. É respeitar esses 5 parâmetros. Filtragem e renovação do ar é uma coisa básica. Não era por conta da pandemia, é uma coisa básica. Isso faz parte do desenvolvimento de qualquer projeto. Então, os engenheiros prestaram melhor e mais bom serviço para os cidadãos do que a comunidade médica. Eu sou casado com uma médica.
Então eu Vai falo apanhar em isso. casa hoje à noite. Não, não, porque ela aprendeu com isso, ela concorda comigo. Existe aquele grupo de médicos que fala o seguinte: não ligue o ar-condicionado, não use o ar-condicionado porque ele provoca, ele prolifera vírus e tudo mais. E um outro grupo de médicos que foi atrás de informações e identificaram que o ar-condicionado realmente podia ser um elemento que mitigasse a transmissão de vírus. Então, assim, enquanto tinha um médico que falava uma coisa antagônica a outra, os engenheiros de climatização sempre falaram a mesma coisa. E nós nunca tivemos dúvida. Não existe, o conceito é sempre o mesmo. Então, o ar-condicionado, ele é um elemento que ajuda, é um elemento que faz mais bem do que mal. Tanto é que nós temos aquele jargão, aquele bordão na Brava, que ar-condicionado é bom e faz bem. Legal. Basílio, a gente está falando muito dentro desse mercado de climatização do ar-condicionado, seja residencial, seja corporativo, industrial. Mas eu queria expandir um pouco esse bate-papo e falar sobre a magnitude desse mercado, inclusive a relevância que isso tem no nosso PIB nacional. Porque não é só climatização. Por exemplo, na pandemia, a gente precisou de conservar as vacinas refrigeradas. Tem, por exemplo, o impacto disso no mercado da carne, que a gente vai exportar isso congelado. Você consegue fazer uma análise um pouco mais ampla, um pouco mais global do peso, da relevância do nosso segmento a nível nacional? Nós falamos do mercado como a VACR, AVACR, ar-condicionado, ventilação, refrigeração. Esse mercado brasileiro, ele deve movimentar esse ano alguma coisa na casa dos 30 bilhões de reais, tá? Isso juntando todas essas áreas. Durante a pandemia, isso ficou muito evidente e teve uma movimentação bastante significativa por conta disso tudo. E o nosso mercado foi reconhecido como essencial. O lockdown aconteceu em São Paulo, se não me engano, dia 17 de março, dia 18 de março de 2020. As lojas ficaram fechadas, ninguém sabia o que fazer. Nós, pela nossa área jurídica, nós entramos em contato com um comitê de emergência da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Entramos com uma solicitação jurídica, pleiteando que as empresas que trabalhassem no setor, principalmente de manutenção, ficassem isentas dessa proibição. Teve muita interlocução. Eu, pessoalmente, tive uma interlocução com essa chefe de gabinete que estava atuando em São Paulo, ligado diretamente com a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, explicando quais eram os benefícios, qual era a necessidade. Imagina naquela fase, o grande argumento foi o seguinte: os hospitais não podem parar. Para os hospitais não pararem, o sistema de ar-condicionado tem que funcionar, os mecânicos têm que estar operando, têm que estar presentes. E acho que o que foi crucial foi quando eu falei: os necrotérios vão precisar estar operando. E necrotério não opera sem refrigeração. Aí do outro lado do telefone eu vi que a pessoa ficou assim, muda. A gente continua as argumentações, e logo depois a constatação: não, nós vamos caminhar dessa maneira. Resumo: em São Paulo, o Estado de São Paulo reconheceu que o setor era essencial ainda naquele mês de março, no final do mês de março de 2020. Depois disso foi levado também a nível de ministério e o setor foi reconhecido como essencial, tanto no ar-condicionado quanto na refrigeração. Falei muito em ar-condicionado. Na refrigeração, a armazenagem, transporte de vacinas era uma coisa crucial. Tinha uma das vacinas, que eu não me lembro agora, que ela tinha que ser transportada a uma temperatura de menos 20 e poucos graus. E a grande questão é: nós temos tecnologia para isso? Sim, nós temos tecnologia para isso. E ninguém conhecia. Ninguém sabia como é que isso poderia ser feito. E isso foi sendo feito, isso foi sendo aplicado, existiam sistemas, descobriram que existia fabricantes de equipamentos para trabalhar nessa temperatura tão baixa. E só para mencionar a questão de vacina. Mas quando você vai para a questão de laticínios, fibras, alimentos de uma maneira em geral, você vê o quanto que a refrigeração é necessária, é importante nesse aspecto. Não só durante a pandemia, mas no dia a dia. Você tem refrigeração em tudo. Em qualquer loja de conveniência que você passa, que você vai se abastecer de algum item, você tem lá alguma coisa, algum item que é refrigerado, que é ou resfriado ou congelado. São dois níveis de temperaturas diferentes. Mas hoje, seria impossível da civilização, da sociedade hoje, viver sem a refrigeração. Vamos 100 anos atrás. Há 100 anos atrás, o que as pessoas faziam? Elas desenvolviam suas atividades profissionais e, simultaneamente, tinham que produzir alguma coisa. Então elas tinham que viver daquilo que elas produziam ou compravam de alguém que produzia alguma coisa. Criavam animais domésticos, né, para abate em casa,
plantava hortaliças, frutas, tudo mais. Então as pessoas dividiam o seu tempo entre produzir e se alimentar, em produzir o seu próprio alimento. À medida que a refrigeração comercial e a residencial ficou disponível, as pessoas deixaram ou puderam deixar de se preocupar em produzir o seu próprio alimento e começaram a produzir aquilo que ela tem expertise. Foi aí que o mundo começou a evoluir de uma maneira mais rápida economicamente, porque tinha quem produzia e transportava esses itens refrigerados, armazenava no ponto de distribuição refrigerado, e você, como cidadão que está desenvolvendo as suas atividades normais, você vai comprar os seus produtos refrigerados, congelados, naquele ponto de abastecimento. Então, a refrigeração, mais do que o ar-condicionado, a refrigeração foi um dos grandes itens que mudou o conceito de sociedade no mundo inteiro, tanto na ocidental quanto na oriental. Foi a refrigeração comercial e a industrial, sem dúvida nenhuma, mas a comercial que está aí nos pontos de venda e a residencial que permitiu que você não precisasse produzir seus alimentos todos os dias. Você podia produzir um dia e armazenar, ou simplesmente adquirir já congelado, já resfriado. Foi um grande salto que a humanidade teve com a refrigeração. E aí, o jargão, o bordão que a gente usa na Brava, que ar-condicionado é bom e faz bem, e junto com a refrigeração são imprescindíveis. Uma coisa não vive sem a outra, uma coisa depende da outra. Vou te confessar uma coisa aqui, Basílio. Eu tô casado já há alguns anos e minha esposa teve uma brilhante ideia esses dias. Ela falou, por que que a gente uma vez por mês, a gente não faz um intensivão no final de semana, cozinha a comida do mês inteiro e congela? A gente até trocou a geladeira, agora a gente tá tudo estocado lá, os potinhos, muito mais fácil, né? Muito mais prático. Graças ao ciclo termodinâmico, o mesmo que a gente utiliza para climatizar ambientes, também a gente pode utilizar para refrigeração de muitas coisas, alimentos, vacinas e várias outras atividades, né? É isso aí. Teve uma época, alguns anos atrás, que as pessoas reformavam as suas casas, seus apartamentos, para ter dois itens: uma geladeira e um freezer. Sim, minha mãe tem até hoje em casa. Percebe? Então é exatamente esse conceito. Sabe? Hoje, com a miniaturização dos apartamentos das residências, cada vez menos espaço, só sobra espaço para um item, que normalmente é uma geladeira com um bom freezer, até porque você consegue comprar hoje, com muito mais facilidade do que há 20 anos atrás, você compra muitos itens, muito variados, refrigerados e congelados. Então você não precisa mais fazer aquela grande armazenagem, né, de longa duração. Você, uma vez por semana, você compra aqueles itens e abastece e deixa armazenado lá. Mas por que você consegue fazer isso? Porque a refrigeração comercial está na tua esquina. Então, aquela loja de conveniência, aquele supermercado fácil que tem próximo da tua casa, ou não muito distante, você vai lá e compra com facilidade aquilo que você quiser e estoca na sua casa pelo tempo que você precisar. Olha quanto que a nossa vida ficou facilitada graças à refrigeração. Eu acho que até o final desse episódio a gente consegue um acréscimo aí de uns 5% no número de alunos interessados na engenharia Eu estava mecânica, pensando viu? exatamente nisso. Vamos voltar para a primeira pergunta. Olha só o que a engenharia mecânica pode oferecer. Legal. Cobrar o Pimenta de passar lá nas turmas de engenharia É mecânica isso aí. dele. Assim, quero trazer um outro dado aqui sobre o nosso mercado. Dado da SESEX, tá? Que é a Secretaria de Comércio Exterior do Governo Federal. Apontam quase 2,2 bilhões de dólares, isso aqui dado de 2021, em importação no Brasil para compressores, bombas, ventiladores, aparelhos de ar-condicionado, refrigeradores, congeladores. Mas tudo isso veio de fora. Queria que você fizesse uma analogia aí, um comparativo entre o mercado nacional e o mercado internacional. Tem indústria nacional forte nesse segmento ou realmente a gente ainda está muito refém do que vem de fora? Tem muitas indústrias nacionais que atendem o mercado nacional e que regionalmente, vamos pensar aqui em América do Sul, América Latina, consegue atender também esse mercado da América Latina. Mas esses itens que são importados, eles são necessários para a fabricação, para a montagem, para a complementação dos itens que são fabricados aqui. Não é essa importação, não são essas importações desses itens que estão acontecendo hoje, que estão criando algum problema para a produção local. Não, não é isso. Existe uma complementação. O mundo aprendeu a fazer isso e está repensando em função dessas dificuldades aí que aconteceu com a pandemia, agora com essa invasão da Rússia na Ucrânia, que está criando esse problema sério de abastecimento, de logística, né? Isso está sendo repensado. Mas
Não tem nada de errado nessa importação desses itens. Nós precisamos da importação dessas importações para termos itens necessários, componentes necessários para poder fazer as montagens, para poder fazer os produtos acabados aqui. Manaus é um polo de desenvolvimento e de manufatura, mais de manufatura que de desenvolvimento, desses itens, desses aparelhos mini split, por conta disso. Tem muitos itens que são importados com uma isenção de imposto, exatamente porque ficou facilitado para fazer a montagem desses aparelhos lá. Não é exatamente uma concorrência, é uma complementação. O mundo globalizado trabalha dessa maneira. E, de novo, está sendo repensado em função dessas questões logísticas que ninguém esperava, esses problemas que estamos tendo aí de trazer itens da China, da Coreia, e também aí por conta desses problemas de logística. Então se pensa já no desenvolvimento de itens que tinham deixado de ser fabricados aqui, ou que nunca tinham sido pensados em ser fabricados aqui, para que não se pare a produção, um ciclo de produção de um aparelho completo. Legal. Então, não existe exatamente esse conceito de a importação mata a indústria nacional, não. Existe espaço para a indústria nacional crescer e se desenvolver? Sim. Só que o problema é que esses centros de fabricação, de desenvolvimento, tecnologia e produção fabricam quantidades muitas vezes maiores do que aquilo que é possível produzir aqui. E aí o custo de produção e de distribuição acaba comprometendo o preço final desses itens. Mas sempre que possível, os empreendedores... Isso é uma coisa interessante. O brasileiro é um empreendedor nato. Então, nós temos vários colegas que têm empresas, indústrias pequenas, de pequeno porte, e que estão desenvolvendo, estão oferecendo para o mercado brasileiro vários itens que são desenvolvidos aqui no Brasil e estão tendo sucesso. Com alguma dificuldade, porque não conseguem chegar nas quantidades daqueles outros itens que são importados. Mas já existem vários itens que são fabricados no Brasil e que não precisam mais ser importados. Isso depende muito da capacidade de empreender do brasileiro. Legal. Basílio, a gente está vivendo um período de extremos climáticos, né? Acho que quando é frio é muito frio, quando é quente é muito quente. Algumas regiões do globo até que nem tinham tanta tradição assim, serem tão quentes, apresentaram verões assustadores na última temporada. Então as máquinas de climatização, de refrigeração, se tornaram cada vez mais indispensáveis. Isso daí é o nosso jabá vendido aqui para trazer pessoas para engenharia mecânica. Legal. Só que por outro lado, a gente também vê essas máquinas, não sei se serem demonizadas é a palavra certa, acho que é muito forte, assim, serem criticadas por serem vilãs também desse processo, tanto pelo consumo de energia e também pelo vazamento de gás refrigerante, que muitas vezes acaba sendo danoso, camada de ozônio e tudo mais. Eu queria que você falasse, porque, ok, os produtos são muito bons, só que não basta só o split ser bom, o ACJ ser bom. A gente precisa de uma instalação correta, de uma operação e de uma manutenção adequada. Eu queria que você falasse um pouco, até como uma forma de conscientização para quem está ouvindo a gente, da relevância dessa etapa final. Ok, eu comprei um produto bom, mas também de nada adianta eu colocar uma pessoa que não sabe instalar para fazer aquilo dali. Alguns dados até de vazamento de gás refrigerante me assustaram recentemente. E alguns clientes que a gente já atendeu se assustaram, porque quando a gente chegou para dar manutenção, a gente identificou alguns vazamentos ali na tubulação, fizemos o reparo e seguimos a vida. E fizemos uma carga de gás e ficou. E o cliente se assustou. E aí uma vez teve um cliente que ligou e falou, poxa, mas que dia do mês que vocês vão vir para repor o gás? Eu falei, como assim repor o gás? Não, porque a empresa que estava aqui antes, todo mês vinha repor. Estou sentindo falta da agenda, já estava no meu calendário. Então, fala um pouco assim da importância da instalação, da operação e da manutenção adequadas para esses sistemas de climatização e refrigeração. Tudo começa com um bom projeto. E esse bom projeto ele tem que prever espaço adequado para se instalar, espaço adequado para o mecânico entrar e fazer a manutenção correta, espaço adequado para se retirar os componentes que precisam ser trocados periodicamente, como filtros, por exemplo, eventualmente um compressor que precisa ser trocado. Então começa com um projeto. Segundo passo, uma boa instalação. Uma instalação consciente, utilizando os materiais adequados, com os conceitos corretos, conforme as normas prevêem, as normas de instalação de sistemas tanto de refrigeração quanto de ar-condicionado. A operação, o usuário tem que saber como operar, ele tem que saber aonde que ele pode pôr a mão para mexer
para alterar a temperatura, para controlar a temperatura, vazão de ar, seja lá o que for. E depois a manutenção preventiva. A manutenção corretiva é um item eventual, deveria ser considerado, tratado, desejado como um item eventual, e não como um item corriqueiro. O corriqueiro é a manutenção preventiva. Bom, isso é um ciclo natural. O que compromete esse ciclo natural? Aquele negócio do baratinho. Tem sempre alguém que faz mais barato, e fazer mais barato nem sempre traz um bom resultado. Tá? Ou seja, aquele comprometimento em fazer a coisa certa na primeira vez. Não é fazer a coisa certa na segunda tentativa. Se você não conseguiu fazer na primeira vez e tem que voltar e tem que fazer uma complementação, você já está perdendo dinheiro. Já tem alguma coisa errada, você já está perdendo dinheiro. Você já não está fazendo a coisa certa. Então, assim, essa conscientização vem desde a fase do projeto. O contratar bem quem vai fazer o projeto, contratar bem quem faz a instalação, contratar bem quem vai fazer a operação e a manutenção, e por aí vai. Ou seja, o usuário, o responsável pelo sistema, ele tem que ter consciência que existem hoje leis que proíbem você dispensar, soltar o gás para a atmosfera. Isso é crime, é considerado crime, já é considerado crime. Mas ainda falta a fiscalização, ainda falta aquele empenho seguinte, isso não pode ser feito, não vai ser feito. E existe um item que é fundamental, que é o profissional que põe a mão na massa, que faz a manutenção, ele tem consciência, mas nem sempre ele tem o ferramental adequado, tem os dispositivos necessários para fazer o recolhimento do gás, para fazer a carga do gás corretamente, buscar onde existe um vazamento, eliminar aquele vazamento, isso toma tempo, tem que ter conhecimento. E assim, o grande desafio é esse, um aparelho de ar-condicionado, um sistema de ar-condicionado, não tem que ter vazamento, tem que ser tolerância zero, não pode ter. Se teve vazamento é porque alguma coisa aconteceu de errado, não é normal, não pode ser encarado como um item normal. Eu lembro de ter assistido uma convenção da APA, Associação Paulista de Supermercados, há uns anos atrás, e o tema era a segurança na reposição de itens. Uhum. Né? E um dos itens era justamente gás refrigerante. Então, a preocupação deles era aonde armazenar, como manusear, quanto comprar por ano, quanto que seria o ideal, o admissível de gás refrigerante ser comprado. Eu fiquei abismado. Eu falei, mas puta, tá errado. Não pode ser conivente, isso não pode existir. O que tem que pensar, o que tem que se trabalhar é como é que se elimina esse vazamento. O comportamento tem que ser esse. Então, a Brava insiste muito nesse aspecto. As nossas falas, os nossos webinars, o conteúdo que a Brava gera, e isso é uma das missões da Brava, é gerar conteúdo adequado para os profissionais e para os usuários atuarem de uma maneira correta, baseado nesses critérios. Então, a nossa grande preocupação, o nosso grande enfoque, a nossa missão é exatamente essa, é conscientizar os usuários e quem faz a manutenção a fazer a coisa de uma maneira correta. Tá? Não pode, simplesmente vazamento de gás não pode ser tolerado. O que vai acontecer agora com a ratificação da emenda Kigali, o Brasil foi o país 139º a assinar a emenda Kigali, que é referente ao Acordo de Montreal, Protocolo de Montreal. Nós vamos ter que acabar com esses gases que afetam a camada de ozônio, ou seja, que provocam aquecimento global. E estão vindo existem outros gases disponíveis no mercado, que trabalham em pressões diferentes, que os equipamentos que estão hoje em operação, quando tiverem que trocar o gás refrigerante, não necessariamente, nem sempre vai se poder trocar um gás pelo outro. Então, o mecânico que fizer isso vai ter que saber como fazer essa troca, vai ter que saber como fazer essa aplicação. E a nossa preocupação é, cadê esse pessoal para ser treinado, para ser informado a respeito disso? A Brava tem uma preocupação muito grande. Claro que a Brava sabe que os fabricantes que desenvolvem os equipamentos são responsáveis pelos equipamentos, estão empenhados, trazem essas tecnologias de fora para cá. O Brasil não deve nada para os outros países em termos de tecnologia. O que existe no mercado lá fora, existe aqui no mercado brasileiro também. Existem muitos itens aí mais antiquados, que não estão 100% adequados ainda, mas a tendência é de ter uma unificação em termos de equipamentos. O nosso grande desafio no setor é treinar e capacitar essas pessoas que farão essas mudanças, que farão
essas adequações dos equipamentos. Legal. Basílio, na sua fala, você começou comentando que tudo começa com um bom projeto. E quando a gente vai projetar um sistema de climatização, por exemplo, a gente pega dados históricos de temperatura para aquela região, para aquela cidade, para aquele estado. E a gente tem visto, talvez até devido a esses extremos climáticos que a gente tem vivido, que muitos projetos de climatização estão sendo testados na Vera. Às vezes o que está instalado não está dando tanto conta da necessidade, da carência. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a importância de se levar em consideração os microclimas dentro de uma cidade, no intuito de se realizar um projeto adequado às necessidades reais do cliente. Vamos lá. Uma cidade como São Paulo tem 30 quilômetros de extensão de leste a oeste, 50 quilômetros de extensão de norte a sul. É natural que tenha vários microclimas. A diferença de temperatura da periferia de São Paulo para o centro da cidade de São Paulo é de 5 graus para mais. 5 graus? E é intuitivo isso. Caramba! Nas regiões, é um fenômeno que acontece em todas as cidades, a concentração de massa, a concentração de edifícios, de construções nas regiões centrais é mais intensa do que na periferia. Então você gera mais calor, a incidência solar, as edificações elas acabam armazenando energia por conta da insolação solar com muito maior intensidade do que na periferia. Quer dizer, com intensidade, não é com mais intensidade, não é que as edificações absorvem mais, é que você tem uma quantidade maior de massa que vai absorver essa energia. Para dissipar toda essa energia vai demorar mais tempo, enquanto na periferia não tem tanto assim. O que acontece? O calor na região central provoca um aquecimento mais intenso, o ar mais quente ele tende a subir e isso cria aquelas correntes de ar das periferias para o centro da cidade. Por isso que o centro da cidade de São Paulo é mais poluído que nas periferias. Você faz uma varredura da periferia para o centro de uma maneira natural que aconteça isso. Interessante, Basílio. Nunca tinha parado para pensar dessa forma. Por isso que nas regiões centrais você precisa de um sistema de ventilação, de filtragem, de renovação de ar mais adequado do que na periferia. Tá? Isso é um fenômeno meteorológico. Por conta desses fluxos, dessa circulação de ar, você tem regiões com determinados microclimas. Então você tem uma região mais arborizada, uma região de mais concentração, como por exemplo lá na região da Luiz Carlos Berrini, que tem uma concentração de edifícios muito grande, é diferente do que no Morumbi, que é uma região mais arborizada. Então você cria microclimas diferentes, distintos. Hoje você já tem softwares para fazer esses cálculos, talvez não tão apurados, mas mais precisos do que há 30 anos atrás. Há 30 anos atrás você tinha poucas informações. Onde é que você buscava as informações? Onde é que estavam disponíveis as informações sobre temperatura, umidade relativa, pressão barométrica? Onde é que você encontrava? Normalmente, nos aeroportos. Por que nos aeroportos? Porque dependendo da condição climática, da pressão barométrica, os aviões, para aterrissar e principalmente para decolar, precisam de um impulso maior ou menor. Então era muito importante, suponho que ainda continue sendo, que as companhias aéreas têm que saber como é que é a condição climática de determinados aeroportos, em determinadas condições, para poder otimizar as suas operações de decolagem e aterrissagem. Então os dados que se utilizavam eram dos aeroportos. O microclima no aeroporto é totalmente diferente do microclima na Avenida Paulista aqui em São Paulo, do que na Praia de Belas lá em Porto Alegre, do que em Savassi em Belo Horizonte. Mas era o que tinha disponível. Então hoje já existem estudos mais apurados, onde você já consegue ter uma acuracidade maior para identificar esses microclimas em função das características regionais. Tá? Então esses estudos facilitam o desenvolvimento de um bom projeto, uma boa adequação. Aonde que pega o fator como é que é? O fator de segurança. Você faz um projeto em cima da pinta, com aqueles dados lá, e você usa um fator de segurança, assim, 1, alguma coisa para mais, né? Para fazer um ajuste. É natural que aconteça isso, isso faz parte da engenharia. Né? Mas, enfim, você tem hoje mais facilidade, você tem mais recursos, mais informações, ou informações mais precisas, para desenvolver um projeto mais adequado para cada região, para cada cidade, para cada microclima em cada cidade. Legal, muito bom. Basílio, a gente está chegando no final aqui da nossa conversa, mas tem uma pergunta que eu não queria deixar de te fazer. O ciclo termodinâmico, que viabiliza tudo isso que a gente está falando, é o mesmo há muito tempo.
né? Desde quando eu aprendi lá na faculdade até hoje, por exemplo, não mudou. Só que muitas outras coisas dentro desse nosso mercado mudaram. A gente vê aí a entrada do IoT, inteligência artificial, uma série de outras novidades. Eu queria te perguntar, para o nosso mercado de climatização e refrigeração, o que, que já é realidade no Brasil e do mundo dessas inovações, dessa nova roupagem e da inteligência, né? Sem sombra de dúvida, é automação. Os conceitos termodinâmicos continuam os mesmos. Aonde que se busca novos materiais, novos compostos, tem compressores hoje que estão sendo desenvolvidos com outros compostos para facilitar, para reduzir peso, para melhorar o balanço das peças móveis, né? Então acontece, desenvolvimento de novos materiais, os gases refrigerantes, os óleos lubrificantes, mas como você mesmo citou, onde mais estão acontecendo as inovações é na automação. Como controlar esses sistemas? Como permitir que essas trocas de calor, na unidade evaporadora e na unidade condensadora, seja mais otimizada. Então você já tem outras dinâmicas, outros circuitos sendo desenvolvidos, o microchannel, né? O microchannel, os microcanais que dão uma transferência de calor mais adequada, mais uniforme. Os sistemas inverter, que você consegue ter uma otimização na variação de rotação do compressor, otimizando, encontrando o melhor ponto de operação para o compressor, o ventilador também. Nós estamos falando tudo de automação. Os conceitos mecânicos estão mais baseados em como fazer a transferência de calor de uma maneira mais adequada. Mas o grande salto está na automação. Inteligência artificial. Já existem equipamentos já desenvolvidos que estão quase que já entrando, estão quase disponíveis no mercado brasileiro. É uma questão de, eu diria, de uma maneira ousada, meses, não mais tardar alguns poucos anos. A inteligência artificial vai permitir que o equipamento ele se autorregule. Então ele vai identificar para você quando que tem que ser feita a troca do óleo, se o gás refrigerante, se houve algum vazamento ou não, se aquele componente elétrico, aquele componente eletromecânico, qual é a vida útil dele até o final da vida útil dele, se o filtro que está sendo utilizado já está na hora de ser trocado ou não. Isso, o próprio equipamento, ele informa para você, ele vai te gerar essa informação e ele vai se autorregular. Então, por exemplo, se o filtro estiver muito obstruído por muita sujeira, ele vai informar, olha, precisa ser trocado. Daqui X horas precisa ser trocado. Só que, como ele tem um grau de obstrução, isso significa que a vazão pode ter reduzido. Para compensar essa perda de vazão, o próprio equipamento se autoajusta e ele aumenta a vazão de ar para compensar essa perda. Isso é só um exemplo. Então essa inteligência artificial ela já está disponível, ela já vem sendo desenvolvida. E o céu é o limite, você não sabe onde que isso vai terminar. Mas eu fiquei maravilhado quando, em 1995, eu fiz eu tive um training de 6 meses numa empresa americana. Eu fiz uma especialização de ar-condicionado nessa empresa nos Estados Unidos, na cidade de La Crosse. E lá foi quando eu fiquei sabendo, tomei conhecimento que existia uma central de avaliação de operação na própria cidade, no headquarter daquela empresa, e que operava e que controlava a operação de equipamentos que estavam instalados em outros estados. Para mim aquilo era sensacional, aquilo era a coisa mais espetacular que existia. Hoje é corriqueiro, hoje é coisa usual. Então nós já estamos falando que os equipamentos se autorregulam, se autoadequam para aquelas condições de operação. Eu tinha um chefe que falava o seguinte: o charme vai ser quando você tiver um cartão sensorial que você entra no ambiente e automaticamente o sistema já ajusta a sua temperatura, a temperatura do ambiente. E se você tiver um chefe com esse dispositivo e um subordinado com o mesmo dispositivo, vai prevalecer o controle do chefe. Então, ajuste a temperatura do local vai depender das condições que o chefe determinou. Isso já existe, isso já está Há disponível. algum tempo, né? Já há algum tempo, sabe? Até por comando de voz hoje em dia. Comando de voz, entende? Então, essa evolução tecnológica, ela veio de uma maneira muito natural. Agora, sem fugir da tua pergunta, no aspecto mecânico, aonde que estão as inovações? Nesse desenvolvimento, nessa adequação dos materiais,
dos dispositivos, a maneira como esses dispositivos eletromecânicos operam e são controlados por essa nova inteligência artificial. Que aula, meu amigo. Obrigado, viu? Batendo papo. Basile, terminamos a nossa conversa aqui. Muitíssimo obrigado por ter aceitado o convite. Eu tenho certeza de que vai beneficiar muitas pessoas que vão estar assistindo essa conversa. Acho que vai disseminar um conhecimento de muita qualidade. Obrigado de coração. Quem agradece sou eu por essa oportunidade. Um dos objetivos que nós temos na nossa associação é exatamente essa: é disseminar conhecimento e transformar esse conhecimento de uma forma palatável para que o usuário use o equipamento sem constrangimento, sem dificuldade. E trazer os bons profissionais para o nosso setor, que o nosso setor precisa. Nunca vai ter restrição para os bons profissionais. Legal. Muito E obrigado. deixar um abraço também para toda a sua equipe lá da Brava. Todas as interações que eu tive com a equipe da Brava foram incríveis. O pessoal lá é show de bola. Parabéns pela gestão. Muito obrigado, desejo sucesso a vocês. Estamos de portas abertas. Maravilha. Pessoal, sucesso. Obrigado. E pessoal, muito obrigado também a todos vocês que participaram de mais esse episódio do Go Talks aqui com o presidente da Brava, Arnaldo Basile. Se vocês ainda não se inscreveram nas nossas redes sociais, façam isso agora. Ativem o sininho para receber as notificações dos próximos episódios. Muito obrigado e tchau, tchau.